Patrícia. Muito obrigada, é um prazer, Eveline, estar aqui com todas vocês. A Patrícia me fala há tanto tempo desse trabalho que ela vem fazendo já há muitos anos, então é muito bom. E eu acredito que o fato da gente poder estar nessa roda conversando já é um símbolo de que as coisas estão mudando, de que a gente está vivendo uma época diferente, onde é possível que o sonho esteja no mesmo lugar do que as vocações ditas como financeiras ou profissionais, nesse aspecto, como a gente está mais acostumado no sentido profissional, de uma mente mais masculina, vamos dizer assim. Eu acredito profundamente que esse momento que a gente está vivendo, 2018, esse começo de era, a gente vem plantando uma nova possibilidade de mundo, uma nova possibilidade de sociedade, que não é mais nem o matriarcado e nem o patriarcado. É a união dessas duas forças, que provavelmente essa nossa geração aqui esteja sendo apenas semente de algo muito maior que vai vir e que vai ser uma diferença realmente muito grande nisso. Eu acredito nesse novo momento do mundo, nesse momento do nosso planeta, como um momento muito forte, muito transformador, onde a gente tem todas as possibilidades. E o Brasil é um país muito jovem, de uma cultura muito jovem. Então aqui a gente observa que muitas das nossas maiores riquezas, elas estão integradas com o elemento do sonho. Elas são coisas a fazer. Por exemplo, a gente vai em países que têm uma cultura mais antiga, não só como o Canadá, mas como na Europa, como no Oriente. Você vê, por exemplo, a relação com a arquitetura. São arquiteturas que simbolizam o país. Aqui a nossa arquitetura é a nossa natureza. Então, são ideias, são filosofias, são filósofos talvez muito tempo antes do nosso registro enquanto história reconhecida, porque a gente sabe que a nação brasileira vem de muito tempo antes, que já estavam pensando sobre a filosofia do mundo quando nós ainda estávamos sendo, aspas, descobertos. Então nós temos esse elemento que eu acredito que seja uma das nossas maiores riquezas, que é exatamente o elemento do sonho, não como uma coisa abstrata, mas como uma coisa necessária para a nossa sobrevivência. E eu, então, respondendo a sua pergunta, vivenciei isso e vivencio isso também porque eu sou atriz. Então, eu como atriz, o elemento do sonho para mim é a matéria-prima essencial de tudo. Não se faz nada sem o sonho, né? E eu nasci numa cidade, nessa cidadezinha, Rosário do Sul, bem pequenininha, que tem 100 mil habitantes, ou seja, realmente pequena mesmo, né? Ela está dizendo que é menor ainda, porque 100 mil habitantes, incluindo a parte agrícola, né, rural. E na minha cidade, Rosário do Sul, não tem nenhum registro, pelo menos eu não conhecia nenhuma atriz ou alguém que tenha se dedicado a isso. E eu resolvi, com 6 anos de idade, que eu seria atriz. Para desespero do meu pai, que é político, é advogado, era prefeito na época, era um escândalo na cidade, e todo mundo achava que é um sonho, deixa ela, tudo bem, você vai ser advogada, aquele advogado. E eu efetivamente fiquei com aquele sonho oculto, não desisti, com 6 anos de idade, eu fiz a minha primeira pecinha, e eu não me via de outra forma. Eu nunca me vi, eu cogitei ser astronauta, mas achei que era demais. Mas era uma brincadeira de criança, né? Que eu só cogitava para... Mas eu realmente sempre quis ser atriz, nunca tive nenhuma outra certeza na minha vida a não ser essa. Só que era impossível. É impossível, porque primeiro que o Rosário do Sul até hoje não tem nem universidade, para vocês terem uma ideia. A pessoa tem que sair de Rosário do Sul para fazer a universidade. Então, quanto mais ser atriz. Mas então o fato é que aí com 15 para 16 anos de idade, lá tem ainda essa cultura da baile de debutante, né? Vocês viram que é uma coisa bastante machista mesmo, né? A apresentação da menina à sociedade. Se bem que esses cultos também existem para os homens, que é uma coisa ancestral indígena que a gente perdeu. Mas aí é outra história. Mas o fato é que eu não quis, então, a festa de debutante. Eu fui viajar junto com a Patrícia para Londres. E lá em Londres eu assisti uma peça, e aí eu fiquei alucinada, eu falei, eu só posso ser feliz se for assim. E aí meu pai não queria que eu saísse da cidade para fazer faculdade de artes cênicas, ele queria que eu saísse da cidade para fazer faculdade de direito, que eu me tornasse uma juíza, era o sonho dele. Então o fato é que eu falei, pai, eu não volto mais, desliguei.
procurar emprego. Ninguém me deu a mínima, porque uma menina falou, eu estou procurando um emprego. Tá, sim, e aí? Com 15 para 16 anos em Londres. Aí eu liguei depois de uma semana, desesperada, chorando para ele, falei, eu só volto para o Brasil se for para morar em Porto Alegre, para ser atriz. Aí assim ele deixou eu ir para Porto Alegre. E em Porto Alegre eu acabei entrando então em 2 faculdades, de Direito, em função sim do desejo dele, e da Patrícia também fazia Direito, né? E também fui para Porto Alegre, e Artes Cênicas. E eu cheguei a fazer 2 anos de Direito, mas só que chegou um momento que era insuportável. Eu realmente não sentia nenhuma felicidade. E eu percebi que eu seria uma pessoa completamente infeliz. Infeliz e sem nenhuma motivação. E talvez gerasse até vieses inconscientes, não só para a minha vida, como para a vida de uma futura família que eu teria, muito negativos. Como, por exemplo, eu vejo a minha mãe, não que ela tenha gerado isso, mas eu sinto que a minha mãe até hoje sempre me diz, eu abandonei o meu sonho para casar e ser mãe. E isso ela me diz até hoje. Então, de alguma maneira ela cobra. Então, então chegou um momento da minha vida que foi um momento que eu acho que é muito importante e que até eu falo aqui, que faz parte do nosso caminho, no caminho das pedras, que foi um ponto de mutação, que uma de vocês falou, né? O ponto de mutação era insuportável. Então, quando era insuportável, eu falei, eu não aguento mais, eu larguei a faculdade de Direito, mas já no fim, eu fiz algum tempo de faculdade. Não foi no fim, não, foi no meio da faculdade. Mas fiquei só com Artes Cênicas. Só que eu morava em Porto Alegre. Em Porto Alegre, agora, não tem muito... os atores profissionalmente sempre têm outra profissão. Então o mercado aqui de atores, diretores, no Brasil é São Paulo, Rio. E o meu pai queria que então, tudo bem, não faz mais Direito, mas então vai se formar em Artes Cênicas, vai dar aula na universidade, depois volta com o Direito e eu te dou um escritório. E ainda por cima eu arranjei um primeiro namorado, que era um ator que trabalhava na companhia do Paulo Altran e que foi fazer uma peça de teatro em Porto Alegre. Eu fui fazer um curso de teatro com ele, nós nos apaixonamos, ele ficou lá, se tornou meu primeiro namorado e o meu primeiro diretor. E ele foi morar em Porto Alegre, porque nessa época eu tinha 18 anos, porque ele queria esperar eu ter uma idade suficiente para virmos juntos para São Paulo. Só que ele gostou de lá e ele abandonou a profissão, ele não é mais ator, mora lá até hoje. Aí a coisa ficou mais difícil ainda, porque eu teria que, para ir atrás do meu sonho, largar da minha família e dele. E eu amava ambos. Mas acontece que eu estava me tornando uma pessoa muito infeliz. E eu não tinha nem 20 anos de idade. E eu já percebia isso. Então chegou um momento, eu agradeço muito à minha família e ao meu pai por esse apoio, porque de toda maneira, mesmo sendo contra ele, bancou. Eu disse que eu não aguentava mais e que eu teria que vir para São Paulo e que me tornar atriz, porque para me dedicar somente a isso, porque eu vi que se eu ficasse lá, eu ia acabar fazendo um cursinho de teatro de vez em quando e sendo advogada realmente. E não era o que eu queria. Então eu lembro disso, que foi uma coisa muito forte na minha vida. Eu tomei essa decisão, foi muito difícil, muito difícil. Nem a Patrícia acreditava. Eu lembro que você falou uma vez para mim, você vai acabar ficando aqui sendo advogada. Eu falei, não. Eu falei, falou. Mal ela sabia que ela também largou o Direito para vir para o Rio de Janeiro e ser fonoaudióloga, completamente contra da família dela. Você também fez isso. Mas foi tão difícil que eu lembro até hoje do momento em que eu saí de Porto Alegre. E o meu pai foi maravilhoso, porque ainda que ele me deu um carro. Veja, realmente eu sou muito grata para ele. Ele me deu um carro para eu vir e alugou um apartamento para eu vir. E eu lembro, eu ia saindo assim, eu olhei para o retrovisor, meu pai e a minha mãe chorando, e eu chorando também. Eu falei, se eu aguento isso, eu aguento qualquer coisa. Porque eu abandonei tudo que eu amava e tudo que eu acreditava, porque tinha algo maior. E esse algo maior era o meu sonho. Então, o sonho, eu acredito que seja o vínculo com a felicidade. E nesse sentido, nós não podemos abrir mão do sonho, nós podemos chamar de vocação, nós podemos chamar de várias coisas, mas este vínculo com a felicidade é que, se nós não levamos em consideração e que se nós não nos colocamos, aí sim,
como protagonistas, porque afinal de contas nós estamos aqui nesta vida para quê? Não para uma felicidade de ter ou não ter, né? Mesmo o ser ou não ser do Shakespeare, eu já acredito, eu amo, inclusive devo fazer um Shakespeare agora esse ano, mas acredito que se ele vivesse hoje, ele não colocaria ser ou não ser, porque nós não temos mais essa dualidade. Eu acredito que hoje é ser ou ser, de que forma você quer ser. Então, este sonho para mim foi o princípio de tudo, foi o princípio inclusive da minha profissão. Claro, naturalmente, da forma como eu tive que me colocar no mundo. Mas o fato é que, através do meu sonho, por isso que aqui no Caminho das Pedras eu coloco ele como a primeira pedra, eu coloco como fé cênica, a gente pode mudar de nome, né? Mas como fé naquilo que você acredita. Eu acho que ele é a estrutura, a base para uma vida, vamos dizer, em felicidade, para não ficar aquela coisa feliz assim, estou feliz, tá, mas e aí? A satisfação anterior da alma, né, daquilo que você veio fazer. Então eu acredito que a primeira questão seja encontrar o que nós viemos fazer, porque muitas vezes o nosso protagonismo está nisso, e não necessariamente ser a presidente de um local, ou por exemplo, ser a protagonista de uma novela, certo? Eu posso ser a protagonista fazendo um papel pequeno, porque eu estou inteira naquilo. Então, ser inteiro, onde nós somos inteiros, você pode ser protagonista em casa, cuidando da família, e ser uma protagonista. A questão é assumir isso. Só que eu, então, vim para São Paulo, fomos para São Paulo, nós estamos no Rio, fui para São Paulo, cheguei em São Paulo sem conhecer ninguém, fui fazer um curso de teatro, enfim, aí tem toda uma trajetória que eu não vou me estender aqui, porque senão seria muito tempo, seria uma palestra só para isso. Mas comecei, então, uma carreira com muitos desafios, com muitas dificuldades, mas ainda assim, mais uma vez, agradeço muito por esse apoio familiar que eu tive, porque eu não precisei fazer outras coisas. Eu pude fazer cursos, eu pude fazer teatro antes de começar a me tornar uma atriz profissional, pude fazer teatro amador durante alguns anos, pude entrar num curso, inclusive comecei a minha carreira, ganhei até prêmio, sem ainda me sustentar plenamente disso. Só que chegou um momento em que o meu pai falou: minha filha, eu não posso mais te sustentar. Então aí foi um outro choque, porque eu era uma atriz que eu fazia teatro, e aí eu ficava assim 8 horas por dia no teatro, pensando, sonhando, criando, e depois já tinha feito até cinema, mas efetivamente eu não me sustentava daquilo, meu pai me ajudava. Só que quando ele parou de me sustentar, aí eu tive que entrar na questão financeira mesmo. Falei, bom, eu estou fazendo o meu sonho, mas eu preciso sustentar o meu sonho. Eu preciso ser responsável pelo meu sonho, porque o meu sonho é sustentado pelo meu pai, aí já está mais fácil, né? Então, para mim, foi um choque muito grande, realmente foi muito grande, e de repente, eu fazia parte do Teatro Oficina, que é um teatro muito conhecido em São Paulo, as pessoas só me conheciam como daquele teatro, demorou mais ou menos 1 ano para as pessoas no mercado perceberem que eu estava à disposição do mercado. E eu fui convidada para dar um curso no Sesc, em São Paulo, um curso para atores adolescentes. E aí eu pensei, bom, um curso de 9 meses. Eu falei, bom, que bom, vou fazer o curso, então é o suficiente para me reestruturar nesse outro sentido profissional. Só que eu pensei, o que eu posso ensinar para umas crianças adolescentes como ser atriz? A verdade é que não se ensina exatamente, e eu tenho que ser verdadeira nisso. O que eu posso fazer é falar das minhas dificuldades. Nisso eu posso contribuir. E também falar de algumas coisas técnicas. Mas realmente eu, pessoalmente, não acredito assim. Um curso de teatro que vai, em 9 meses, te dar um DRT, que é um registro profissional, e você vai ser atriz. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Uma faculdade de artes cênicas dura 3 anos. E eu fiz faculdade de artes cênicas. Eu terminei, então, a faculdade de artes cênicas no Rio Grande do Sul quando eu vim para São Paulo. Então eu falei, eu posso falar das minhas dificuldades. E percebi que haviam muitas dificuldades, a maioria, que eu passava e tinha passado, e algumas estava passando, e algumas são constantes, passo de outras formas, que eram comuns não só a mim, mas a muitas daquelas pessoas que estavam lá. Então eu elaborei esse que eu chamo de Caminho das Pedras, que depois, algum tempo depois, se tornou esse
livrinho, que é um livro pequeno mesmo, que eu procurei ser bem sintética, que são coisas que eu coloquei aqui: fé cênica, medo, timidez, preconceito, política no sentido social, no sentido partidário, inveja, consciência, porque o ator, por exemplo, tem muita questão de não se identificar com a personagem, que no caso geral eu imagino que percebo, sinto isso, que é não se identificar exatamente com a profissão. A profissão é uma atuação, você não é aquilo. A pessoa pergunta: o que você é? Eu já dou o currículo. Não, antes de ser o currículo, eu sou eu, né? Então, e alguns aspectos que fazem parte desse caminho das pedras. Sorte, uma coisa tão abstrata, é a última, naturalmente, porque faz parte do resultado de todas as outras. E nesse momento, então, eu vivi, que são duas pedras que eu cito aqui, que é a mudança do amadorismo, então do elemento sonho ser o principal, para o profissionalismo. A Fernanda Montenegro diz que o teatro pertence aos amadores e os profissionais pertencem ao teatro. Então é quando você tem que fazer algumas coisas, gostando ou não. E o que você faz com o seu sonho? Aí você entra no processo de onde eu coloco o meu prazer. Aí já é um processo bem mais profundo. Mas eu, pessoalmente, eu tive que vivenciar isso, porque efetivamente eu percebi que eu só tinha a alegria de estar em cena, de fazer o meu sonho, de estar lidando com a arte. Em cena, como atriz ou como diretora, ou como, enfim, lidando com aquilo, e que todos os meus amigos eram aquilo e que a gente só falava daquilo. E eu percebi que também isso é muito pobre. O ator só fica falando de atuação. Então, você tem uma roda de ator, só se fala daquilo, e os amigos são aquilo, os namorados são aquilo, e afim. E eu comecei a achar que era muito pouco isso. Isso é muito pobre isso, né? E eu comecei a perceber que eu tinha que colocar o meu sonho no lugar certo, o prazer de ser profissional. Aí é onde entra então a questão: eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me sustentar. Mas efetivamente eu não tinha prazer, o meu prazer mesmo era o meu sonho. Então essa transposição de ter prazer no que você faz profissionalmente e a partir disso positivar então esse viés inconsciente que muitas vezes é uma questão na nossa cabeça, quer dizer, você tem que trabalhar no seu prazer mesmo ficar em casa. É positivar a encontrar o prazer naquilo que se está fazendo. Então, por exemplo, sinceramente eu tive que encontrar o prazer de produzir, de ser produtora de uma peça de teatro, de ser produtora da minha carreira. Foi difícil, não é fácil. Assim, eu tenho que encontrar o prazer de fazer projetos. Eu não tinha nenhuma ainda que eu faço, agora que eu comecei a desenvolver o prazer, não é que eu tenha mesmo, mas eu comecei a ter que ter o prazer de fazer projetos. Porque senão, como é que eu ia fazer? Eu ficar 8 horas fazendo um projeto? Seria insuportável. Então é exatamente a disciplina de colocar o prazer no local certo e então poder dar o salto do profissionalismo. Aí é onde entra o encontro desses dois lados, que eu acho que realmente é uma questão muito séria, porque aqui no Brasil, pelo menos, não acho que seja só no Brasil, mas no Brasil a gente vive muito isso, existe uma culpa ancestral. E aí entra também na questão das mulheres, mas não é só com as mulheres, não. Então, por exemplo, no ambiente dos atores, é como assim, talvez vocês não saibam, mas existe uma coisa assim, eu vivi muito isso, um preconceito assim: ah, você é atriz? Que novela você fez? Isso antes de eu fazer novela. Então já é um preconceito. Não sei que você é atriz, você não fez novela. Aí depois, você é atriz, quando eu comecei a fazer. Isso eu comecei a fazer teatro. Depois eu comecei a fazer cinema. Você faz cinema brasileiro? Então é um tamanho autodesprezo que a maioria das pessoas não vê cinema brasileiro. Ah, cinema brasileiro, né? Você vê que é absurdo. Aí depois, então, quando eu comecei a fazer novela, você se vendeu para a televisão. Aí você te vendeu para a televisão, atriz de televisão. Então, aí tem o preconceito dos atores de teatro. Então é uma loucura. Então aí eu vi que não dá, que isso aí realmente não dá para ligar mesmo, porque sempre alguém vai achar alguma coisa. E por outro lado, eu tenho como atriz, eu tenho uma questão que faz parte também da minha matéria-prima de trabalho, de ir além do preconceito, porque eu não posso ter preconceito nenhum tipo de preconceito moral, qualquer ele que seja, porque senão eu não posso fazer uma personagem, por exemplo, uma antagonista, uma personagem cruel,
uma personagem assassina, os personagens que normalmente até são personagens melhores. Então eu não posso ter preconceito com aquilo que eu vou representar, eu tenho que poder representar qualquer personagem. Então, essas coisas todas eu fui percebendo que é necessário ir além de determinados bloqueios, e um deles é a questão da culpa de ser um sucesso. A culpa de ser, por exemplo, de ganhar mais do que o homem, de ganhar mais do que o amigo, de ser um sucesso. E, por incrível que pareça, no âmbito artístico, existe, como em outros tantos, existe uma culpa relacionada a como é que eu vou cobrar um dom, né? Uma coisa assim, por exemplo, a pessoa nasce com um talento musical, um talento, ou um coach, que você vai dar conselhos para as pessoas. Como é que eu vou valorizar isso no sentido financeiro? Que valor tem uma reunião dessa? Que valor tem? É o valor o quê? Do táxi, do que você veio até aqui, do seu tempo, do seu estudo? Não. Seria, se fosse valorizar o valor do tempo, da sabedoria, seria muito maior. Muito maior. Só que a gente não valoriza isso, a gente tem uma culpa. É uma culpa de uma era inteira, que vem desde a Idade Média, de que você só tem que cobrar pelo que é visível. E aí tudo fica muito pouco. Então, quanto custou este microfone? Então, mas o microfone não foi só o microfone. O microfone foi o tempo do profissional que fez, os estudos, os cursos e tudo mais. Então, nós aqui estamos passando por um processo de liberar essa culpa, que é uma culpa de uma cultura imensa que põe a questão do dinheiro como pecado. Certo? É pecado. Só que tudo é dom. Então, o dom que você tem, você pode depois efetivamente chamar de profissão. Tem alguns países agora que nem estão mais colocando assim, a aula de matemática, né? Acho que é na Finlândia que isso já tá diferente, né? Já são encontros, as aulas já são encontros. Não tem mais matéria, história, geografia, não tem mais isso. Eles estão indo muito bem, inclusive, com isso. Então, tudo é. O que é? Tudo é o espírito manifesto. Tudo é o seu sonho manifesto. Tudo é o seu amor manifestado. E como é que você vai cobrar isso? Aí, claro, aí a gente tem que achar um valor que seja acessível para o mercado, para aquele momento. Mas esse viés inconsciente de se liberar disso, quer dizer, você tem um valor. Isso, por incrível que pareça, ainda é uma coisa muito arraigada. É um pensamento culpado que a gente tem. Eu acho muito significativo, que até comentei com você, que, por exemplo, a questão dos professores, né, que de você passar o conhecimento, seja tão desprezada no Brasil, onde os professores ganham menos. E agora a Patrícia me falou que 80% das professoras são mulheres. Entra gênero isso. Isso é um absurdo. Na Alemanha, por exemplo, eu vi agora essa semana que perguntaram, na Alemanha os professores ganham muito, assim como os bombeiros. Aqui bombeiro e policial não ganha nada, né? Assim, aí perguntaram por que o professor ganha tão pouco. Aí a primeira-ministra respondeu, mas você quer que quem te ensinou ganhe menos do que você? E é isso, é nesse lugar que a gente está. Quem ensina ganha muito pouco. Então, é uma transformação de mentalidade que eu acho que nós todas estamos passando e que eu acredito que seja um momento muito maravilhoso a gente poder estar conversando sobre isso. Eu teria muito mais a falar, mas voltando aqui para responder a sua pergunta, então você falou do sonho. Eu acredito que o sonho seja a matéria-prima essencial para o nosso estado de felicidade no mundo e de realização no mundo. Isso vai implicar numa família melhor, numa condições de educação melhor, em profissionais melhores, em pessoas mais cooperativas com a natureza, mais pacíficas e mais possível de gerar um mundo melhor. No meu caso pessoal, simplesmente eu não sobreviveria sem o meu sonho. Eu não seria nada, absolutamente nada. Eu seria uma pessoa completamente infeliz. Então eu acho que o nosso sonho, ele tem sim que ser alimentado. E para isso é importante a gente encontrar aquilo que nos traz felicidade. Mas integrar a este sonho, a essa felicidade, o espírito do mercado. Não no sentido do mercado, essa palavra desgastada, mas o mercado enquanto
produção de algo, porque nós, seres humanos, somos capacitados a produzir, a gerar. Então, esta produção de algo, ela envolve, sim, a questão financeira. E a questão financeira é também um profissionalismo que depende dos outros, porque o sonho você sonha sozinho. Mas para você ganhar dinheiro, para você entrar no mercado, você precisa do outro. Você precisa da troca. E as duas coisas são fundamentais. Então, acho que é esse encontro que traz a chama, o fogo, a paixão do sonho, realizado profissionalmente enquanto matéria, que é o sentido da integração da questão da abundância financeira.